Hoje temos a nossa caixa de perguntas e convosco para apresentá-la, Roberto Rabelo. Sim, e aqui está a primeira pergunta. Como posso reduzir o risco de contrair câncer? O câncer é mal grave que pode atingir a qualquer de nós. Conceituado Instituto de Pesquisas sobre o Câncer recomenda, como de alto valor para isso, o uso de alimentos ricos em fibras. Uma dieta vegetariana muito contribui para prover essas fibras. Alguns dos alimentos especialmente recomendados: pão de trigo integral em vez de pão branco, arroz integral em vez de arroz branco, batata amassada com a casca em vez de purê de batata, maçãs não descascadas em vez de molho dessa fruta, laranja comida com o bagaço em vez de suco de laranja, cereais integrais em vez de cereais beneficiados. As fibras podem apressar o trânsito dos alimentos pelo tubo digestivo e assim fazer com que as paredes desse tubo, estômago e intestinos, fiquem menos expostas aos carcinógenos, substâncias que provocam câncer, contidos nos alimentos. Outro ponto que convém lembrar: a abstenção do fumo é de suma importância para evitar câncer do pulmão, bem como da boca, laringe e esôfago. Por acaso os filhos de pais alcoólatras têm a tendência de se tornar alcoólatras também? Pesquisa feita nos Estados Unidos revelou que os filhos de pais alcoólatras estão 2 a 5 vezes mais sujeitos a ter problemas com bebidas alcoólicas do que os filhos de pais abstêmios. Que forte razão têm os pais para abster-se dessas bebidas? Sim, a razão do bem próprio e a do bem dos filhos. Qual é o sentido das palavras de São Paulo que encontramos em Romanos 14, 5 e 6? Acaso ele aí ensina a haver o dia de repouso sido abolido? Leiamos o trecho citado. Um faz diferença entre dia e dia, o outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz. Na fase do Antigo Testamento, o povo de Deus teve 2 leis de caráter espiritual: a lei moral ou os 10 mandamentos e a chamada lei cerimonial ou lei de Moisés, porque foi dada por Deus mediante aquele seu servo. A lei cerimonial dada no Sinai regulava as cerimônias do culto hebraico, simbólicas da obra que Cristo faria em favor do homem. Quando o Salvador morreu na cruz, completando a sua obra na terra, a lei cerimonial tornou-se desnecessária e foi abolida. Cristo aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, Efésios 2:15, tendo cancelado o escrito de dívida que constava de ordenanças, removeu-o inteiramente encravando-o na cruz, Colossenses 1:14. A lei cerimonial foi, pois, abolida por Cristo, não porém a lei moral ou os 10 mandamentos. Não penseis, disse ele, que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. São Mateus 5:17. As igrejas cristãs em geral concordam em que o Salvador manteve os 10 mandamentos. A lei cerimonial ordenava a observância de 7 dias de guarda anuais, ou 7 sábados. Como lemos em Levítico 23, esses dias fixos de vários meses, caíam em diferentes dias da semana de ano para ano. Eles eram além dos sábados do Senhor. Levítico 23:38. O sábado do Senhor é o dia de repouso ordenado pelo 4º mandamento da lei moral, dia que Deus santificou na criação do mundo. Gênesis 2, versículos 1 a 3. Ao ser abolida a lei cerimonial, os 7 dias de repouso, 7 sábados anuais, ordenados por ela, foram revogados. Mas um número de cristãos judeus foram tardios em compreender isso e continuaram observando os 7 sábados cerimoniais, juntamente com o sábado do 7º dia, ordenado pela lei moral, a lei de Deus, sábado que não foi abolido. Esses cristãos eram alvo de menosprezo dos demais cristãos. O apóstolo Paulo, em Romanos 14, 5 e 6, recomendou não fossem eles objeto de julgamento. Não era necessário observar aqueles dias, mas a rigor não havia mal em fazê-lo. Outra pergunta suscitada pelas palavras de São Paulo encontradas no mesmo capítulo. Um crê que de tudo se pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze ao que não come,
e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Romanos 14, 2 e 3. Qual é a razão disto? Ao tempo do apóstolo havia entre os pagãos o costume de sacrificar animais aos seus ídolos, e parte das carnes desses animais era vendida nos açougues. Cristãos conscienciosos recusavam comer essas carnes, mesmo as de animais limpos, segundo as classificações de Levítico 11. Tal atitude, porém, não se justificava. Escrevendo aos Coríntios, São Paulo declarou: no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. 1 Coríntios 8, 4. O ídolo nada é. Existe apenas na imaginação dos que lhe rendem culto. Portanto, as carnes a eles sacrificadas não sofriam por isso alteração nenhuma, e não havia mal em comer delas, as de animais que a Bíblia declara limpos. Qual é o sentido do preceito que encontramos em Deuteronômio 22, versículo 5? Leiamos esse versículo. A mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar à mulher, porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus. Na criação de nossos primeiros pais, Deus os criou homem e mulher. Gênesis 1, 27. E é o desejo do Senhor que a diferença de sexo seja claramente indicada pelo vestuário. O desejo de apagar ou minimizar essa distinção brota de ideais rasteiros e contribui para a imoralidade. Como foi formado o cânon das Escrituras Sagradas? A lista autêntica dos livros considerados como inspirados por Deus? Essa é uma boa pergunta. O Santo Livro foi produzido num lapso de 1.600 anos, de 1.500 a.C. até ao ano 100 da nossa era. Durante esse longo período foram escritos os 66 livros que o constituem, 37 do Antigo Testamento, a fase anterior a Cristo, e 27 do Novo Testamento. Segundo a tradição judaica, Esdras e Neemias, eles mesmos autores sagrados, coligiram os livros do Antigo Testamento cerca do ano 400 a.C. Quanto ao Novo Testamento, a mais velha lista completa dos seus livros data de 180 da nossa era. Ela resultou da aceitação geral pelos líderes da Igreja dos 27 livros como inspirados por Deus. Penso que devo cuidar primeiro da presente vida e então, no fim, buscar a salvação, a vida eterna. Que dizem os senhores? A ideia de adiar a entrega a Deus e o recebimento da salvação não se harmoniza com o ensino de Cristo, que disse: buscai em primeiro lugar o seu reino, o reino de Deus e a sua justiça. São Mateus 6,33. O Salvador assegura no mesmo versículo que se fazemos isto, buscamos primeiro a salvação, todas as coisas que necessitamos na presente vida nos serão acrescentadas. A preocupação pelas coisas materiais não deve existir se estamos com Deus. Jesus diz mais: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Versículos 25 a 32. Esta é, pois, a palavra do divino amigo: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a salvação. É perigoso adiar a nossa entrega a Cristo. Nós não sabemos que nos reserva o dia de amanhã. A oportunidade certa que temos é o dia de hoje. A própria Escritura diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hebreus 3, versículo 15. Se ainda não deste esse mais importante dos passos, prezado ouvinte, decide dá-lo hoje, agora. O Salvador chama: vinde a mim e achareis descanso para as vossas almas. São Mateus 11, 28 e 29. Vem e possui Cristo, o supremo bem da presente vida e da eternidade.